Oi, minha gente, meu nome é Leia, sou mãe de gêmeos e dessa vez a transformação vai ser nesse quarto. Vamos começar a adaptar esse quarto para receber as crianças, né? Esse espaço se tornou um quarto desde a descoberta da gravidez, mas antes ele era um escritório. Porque a gente não planejava ter filhos ainda morando nessa parte de baixo da casa. E olha que até hoje a gente nunca terminou essa casa, a gente mora ainda na construção. Mas aí eu engravidei, descobri uma gestação gemelar e até hoje os meninos têm 4 anos, mas dormem no meu quarto. Dormem cada um na sua cama, mas ainda no meu quarto, então temos quarto compartilhado. Esse quarto aí tem a área de luz e antes era descoberta a nossa laje, então molhou bastante e deu uma infiltrada nessa parede. Eu já tinha aplicado a massa acrílica há uns dias atrás, só que eu não fiz o lixamento. Então vamos começar essa transformação, já tirei tudo aí, né? A cama eu só fiz levantar, forrei com o próprio lençol que já tava, porque já tava sujo. E vamos lá, porque se não tem mão de obra, nós somos a própria mão de obra, né? Coloquei a mão na massa, literalmente, e fui lixar essa parede que eu já tinha aplicado a massa acrílica. Pra quem não sabe, a massa acrílica, ela é resistente à umidade, porém, ela é mais seca, ela é mais dura na hora do lixamento. Então o ideal é que lixe logo depois da aplicação, pouco tempo depois. Nesse caso aí já tinha quase uma semana. E a poeira subiu com gosto. Coloquei um pano no nariz para não ficar respirando somente essa poeira aí. Essa lixadeira, ela tem um suporte, né, que dá para encaixar com o aspirador de pó. E também tem esse espacinho aí onde cai o pó, então diminui bastante na poeira. Então pode ter certeza, teve poeira, mas muito menos do que se fosse lixado na mão. Eu também... E foi poeira para todo lado, mas tudo ficou bem lisinho, pronto, preparado para a aplicação da tinta. Enquanto isso, os meninos estavam lá na sala assistindo, por isso eu consegui fazer esse processo bem rapidinho. Mas se eles estivessem pelo meio, ia demorar mais um pouquinho. E aí eu comecei com a pintura do teto. Antes eu vim com a lixadeira também, fiz o lixamento do teto no acabamento do drywall, né, da massa de drywall, porque em alguns lugares fica uma rebarbazinha. Então eu acabei lixando também todo o teto, já deixando preparado para essa aplicação de tinta. E para usar aí no teto, eu vou usar essa tinta da Festco. Na verdade, a gente já tinha ela aqui, porque Davi derrubou ela na loja, acabou derramando, então não podia botar para vender. E o rolo eu utilizei um da Condo, que já tem um cabo extensor para facilitar, e principalmente nessa pintura do teto. Mas como eu sou pequenininho, eu acabei usando a escada ainda para não levantar tanto o pescoço e ficar com dor no pescoço depois. Essa tinta é da linha econômica da Festco, ela tem uma cobertura bem baixa, então eu já sabia que eu teria que dar mais demãos, ainda mais sendo num drywall novo, né? E lembrando que eu tô usando ela para servir de primer, que eu ainda vou fazer o acabamento com a mesma tinta que eu vou usar nas paredes, que é essa multilimpável da Decor. Essa cobertura só aconteceu exatamente na 4ª demão dessa tinta. E para aplicar nas paredes, eu tô utilizando a da Decor, a multilimpável, porque a gente tem criança, eles estão na fase de riscar tudo. Então riscou, limpou e eles mesmos que vão fazer isso. Apliquei aí somente uma demão por enquanto. Eu ainda vou aplicar a 2ª demão, mas eu fiz essa aplicação aí da 1ª demão. Em alguns lugares que estavam riscados, eu apliquei a Festco, exceto nessa parede que eu tô pintando agora, que estava atrás do guarda-roupa. Eu não consegui fazer isso antes para dar um tempo de secagem para ter a aplicação da 2ª demão. E a cobertura dessa tinta é indescritível, minha gente. E também tô usando na cor branca, porque vai vir aí mais detalhes que eu vou trazer nos próximos vídeos pra você. Afinal de contas, esse daqui é só o 2º vídeo dessa saga. Nessa hora eu já tinha dúvida se eu tava pintando a parede ou se eu tava me pintando, mas com criança acontece esse tipo de imprevisto. Por isso eu também não tirei as tampinhas da tomada, então depois ia ter trabalho dobrado para limpar. E se você ficou até aqui, já deixa seu like e acompanha os próximos vídeos da montagem desse quarto, que vai ficar o quarto dos sonhos dos meus filhos e o da mamãe também.